que hoje o tema é um tema muito tabu. Hello, pessoal! Eu sou a Maria Cecília, sou psicóloga pós-graduada na área da sexualidade e esse é o canal mais lubrificante! Bora aí, se inscreva, vem comigo, bora lubrificar a vida! Vou pedir um grande favor para você que está acompanhando os meus conteúdos. Comenta aqui para mim, o que você tá achando? Você gosta do lugar? Você fica incomodado com alguma coisa aqui? Você gosta do que eu falo? Vamos dar uma dica aí para melhorar, pra gente melhorar nossa audiência. Olha só, vamos falar sobre parafilias. Tem até medo do YouTube derrubar esse conteúdo aqui. Porque quando a gente fala de fetiches, parafilias, né, é um universo muito louco no sentido de muitas coisas diferentes, inusitadas, coisas que a gente não tá acostumado e que ninguém fala. Now the world don't move. Essa é a grande verdade. Então, ó, vou até tirar o óculos. Aqui a gente fala olhando olho no olho. Combinado? Então vamos lá. Eu recebi um depoimento há algum tempo atrás de um seguidor que eu acho que precisava ter essa comunicação. Então, prestem atenção. Eu tenho uma parafilia por causa de um abuso sexual que sofri quando eu era criança. Minha prima era também minha babá e costumava machucar minha genital com os pés. Hoje só consigo ter ereção ao ser pisado. Pra mim, é como respirar. Já tive depressão por conta disso, foi só um desabafo. O que é uma parafilia? Uma parafilia é a mesma coisa que fetiche, só que a gente usa parafilia como um termo técnico e científico. Só que existe uma grande diferença entre parafilia e transtorno parafílico. Um fetiche, que é uma parafilia, por exemplo, uma podolatria, a pessoa gosta de pé, né? Tudo bem, ela tem preferência por pé, mas olha só como é diferente quando vira transtorno parafílico. Ela só sente prazer com o pé. Então isso torna-se um transtorno parafílico. Quais são as condições para tornar um transtorno parafílico? É um transtorno parafílico quando traz prejuízo para a pessoa ou para a parceria. Quando ele é uma condição, então se eu só sinto prazer assim. E isso pode se tornar compulsivo também. Ou é quando não há consentimento. Por exemplo, pedofilia. A pedofilia é um transtorno parafílico porque a criança não consente, tá? Mesma coisa com a zoofilia, né? O animal não consente, não tem como responder por ele mesmo. Então, é um transtorno parafílico. E nós falamos muito pouco sobre isso, mas ele existe e existe desde que o mundo é mundo. Algumas preferências sexuais, elas foram tiradas dos transtornos mentais, como, por exemplo, BDSM, bondage, dominação, sadismo, masoquismo. Isso foi tirado dos transtornos aí já tem algum tempo. Mas vamos voltar aqui no caso curioso dessa pessoa. Ela sofreu um abuso na infância e aquele abuso, esse trauma, transformou numa preferência sexual. Ele traz aqui o prejuízo que é a depressão, né? A condição e o prejuízo. Ou seja, ele teve uma depressão. Então, é um transtorno parafílico? É. E eu lamento muito que isso seja decorrente de abusos, porque isso pode vir a acontecer. Abusos podem eliciar preferências sexuais? Podem. Então você imagina que na infância a criança ela não é erotizada, ela sente prazer, mas ela não é erotizada. E aí, logo cedo, ela vai sendo condicionada a uma relação como essa. Então, eu sinto muito por essa pessoa. E ela, qual que é o acompanhamento? Ela precisa fazer um acompanhamento em psicoterapia com ênfase na sexualidade e, quiçá, tomar uma medicação também, tá? Aí a gente tem, já que teve depressão, né, deve trazer um sofrimento muito grande para essa pessoa, uma relação de culpa, sem contar o prejuízo. E aí a gente tá falando do prejuízo não só da depressão, mas também do prejuízo físico, porque a pessoa, ela tem ali uma deterioração fisiológica, né? Isso é sério, gente. Isso precisa de tratamento.
A pessoa precisa se cuidar, porque não vai terminar bem essa novela, não concordam? Então, gente, o transtorno parafílico, ele não é simplesmente só a parafilia. A parafilia, o fetiche, em alguns momentos vai ser até saudável. Um casal querer fazer uma sessão de dominação, de sadismo no sentido suave, que não traga prejuízo nenhum, usar amarrações, por exemplo, que é o shibari ou bondage. Duas coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu fodo com força. Isso pode apimentar. A questão é quando isso significativamente traz prejuízo significativo. Então, na nossa sociedade a gente fala muito pouco sobre isso. Geralmente as pessoas são bem marginalizadas. Até pouco tempo, como eu falei, o BDSM também era considerado bem marginalizado, mas o que é mais importante, ter o consentimento, não trazer prejuízo, vou repetir isso, e não ser compulsivo. Espero que essa pessoa, esse rapaz, esse homem, ele procure ajuda. E se você é uma pessoa que se encaixa dentro disso também, tá na hora de cuidar, tá? Pode ser um processo doloroso no sentido de ter que comunicar isso, porque às vezes é difícil comunicar coisas sobre a sexualidade. Coisas um pouquinho mais estranhas, pode ser mais difícil ainda pelo medo de ser julgado, pelo medo de ser condenado. Infelizmente, a vida sexual das pessoas muitas vezes torna-se uma inquisição. As pessoas acabam julgando muitas pessoas pela vida sexual. Então sugiro que procure ajuda. Existe possibilidade sim, e existem maneiras da gente adaptar ou transformar essa tua preferência aí em coisas que vão te dar prazer de outra forma. Se inscreva no canal, mete o dedo no sininho e bora lubrificar a vida.